aos 60 anos de idade, eu já passei por muita fase ruim, ruim mesmo, a ponto de me dar o desespero. Eu vi meu pai e minha mãe morrerem, acompanhei a morte deles, natural, afora outros problemas que foram ocorrendo naturalmente numa vida profissional, numa vida familiar, numa vida entre sonhos e decepções, etc. Agora, eu acho que, não obstante todo o meu histórico de sofrimento e vicissitudes, o saldo das coisas boas foi muito maior. Porque nunca deixei de estudar e nunca deixei de ler. Ler pode até ser um problema, porque às vezes piora seu grau de tristeza, aquele momento de depressão que você vive. Bom, então eu enumerei aqui 5 obras de arte que você deve evitar quando estiver deprimido, porque isso poderá agravar. Eu não sei se eu vou dispor de muito tempo para me aprofundar, mas eu serei breve, sucinto e sintético, rapidamente, tentando prestar um serviço. Se você está triste, evite, pelo menos, na medida da sua sensibilidade, se isso, procure estudar antes, se isso não poderá agravar a sua depressão. Eu coloquei como número 1 da minha lista, entre as 5, o teatro do Eugene O'Neill, precisamente a peça Longa Jornada Noite Adentro, que tudo dizem que é uma obra autobiográfica, mas que acaba sendo uma grande lavagem de roupa suja durante uma noite em que toda a família está reunida, Mary, Tyrone, todos, o marido, que é um ator de 35 anos de experiência, um filho, Jamie, alcoólatra, e essa noite eles aproveitam para fazer uma lavagem de roupa suja. Fala da falta de talento do ator e patriarca, fala da casa miserável onde moram e se sentem envergonhados de convidar amigos e até mesmo os parentes para visitá-la, sobre como os vizinhos progrediram e eles não. Há uma certa pausa, um certo intermezzo, que não é para conferir um pouco de esperança, mas para baixar apenas um pouco o tom, como se aquela fogueira também estivesse susceptível a uma ventania, a poder se apagar. Segundo lugar da lista, Palmeiras Selvagens, de William Faulkner. Um médico incompetente que tem um envolvimento com uma mulher e ela não quer ter o filho, engravida, e ela não quer ter o filho. É terrível isso, porque também acaba demonstrando um clímax da desesperança. O desenvolvimento das cenas, aquele par e passo de agressões e naquele de ironia, é importante. A ironia
é tida como uma manifestação de inteligência. Porém, também demonstra o que há de pior no caráter do ser humano. Nada pior do que uma pessoa sarcástica, covarde. E Palmeiras Selvagens, esse médico, que eu não vou contar tudo, porque senão é um spoiler e evitaria, ele é uma junção das fraquezas humanas. Ao invés de manter equilíbrio entre virtudes e vícios, naquele momento você só vê uma degradação, o fracasso, a sua forma mais genuína que pode chegar um ser humano. Não é triste isso? Eu acho. Terceiro lugar, Fase Azul de Picasso. Eu já falei que é que eu vi pouco em museus a fase azul, mas vejo muito pela internet e chega até a postar. Mas é de uma depressão, é de uma melancolia que nos faz assim tão pouco crédulos, se é que ainda havia alguma crença na humanidade. Foi a primeira fase que Picasso ele optou, tão logo um colega de quarto havia se suicidado em Paris. E ele iniciou essa fase de quadros também que tem muito do imaginário e preconiza já o cubismo, já as linhas retas, as curvas praticamente sem curvas, né? E antecedeu a fase rosa, onde talvez esse grau de desalento se tornou doentio, mórbido. E essa morbidez, ela cativa. As pessoas, às vezes, veem como o artista tem esse poder imensurável, invejável, de se expressar, de levar para a tela uma dor, ou para a música, ou para uma obra de arte. Quarto lugar na minha lista, eu votei em A Margem da Vida, do Tennessee Williams. Tennessee Williams, a exemplo de Odin O'Neill, de Longa Jornada da Noite Adentro, que está no primeiro lugar da minha lista, também é um dramaturgo norte-americano. E A Margem da Vida foi o primeiro livro que eu li dele, porque também tinha A Margem da Vida, que tem outro título também em português, que é O Zoológico de Vida. A exemplo do outro livro que também li, do outro texto que eu li dele, de teatro, que é Um Bonde, Uma Rua Chamada Pecado e Um Bonde Chamado Desejo. A tristeza está na família que vive em três egos, como se fosse três animais presos a um zoológico. O zoológico de vidro é uma metáfora do que é aquela vida familiar. Vou contar assim rapidamente, né? É a história de uma moça que é manca e que está enveredando para ser solteirona. Um jovem que tem pretensões literárias e desejos de grande aventura, deixar aquela casa
e por isso se alista na Marinha Mercante. E a mãe? A mãe que tenta recompor uma vida de glamour ou uma vida de dignidade. O glamour para ela não seria o filho se tornar um escritor ilustre, ou a filha ter um grande casamento, mas a filha casar e o filho deixar de ser um bêbado. Não me abalou tão profundamente, porque como eu sabia que aquilo ali era a história de Tennessee Williams, e que Tennessee Williams se tornou um grande escritor, ele conferiu na sua própria trajetória pessoal o final daquela peça. A peça se prolongou pelos anos que ele fez Gato em Teto de Zinco Quente, sempre pessimista, nihilista, cheio de mágoas. Gente, por fim, eu vou citar o balé Gisele, que faz parte daqueles balés tombados pelo patrimônio cultural da humanidade e é chamado balé de repertório. A forma como ele se dá não pode mudar. A performance que torna diferente algumas técnicas que são introduzidas ou algumas adaptações, elas enfatizam muito mais a primeira bailarina num aspecto de rodopio, no aspecto da dramaticidade. Porém, aqui vai o spoiler: Gisele morre. Gisele morre, que não volta mais. Se o príncipe, o amor da vida dela, ficou triste, você na plateia pode até ficar menos triste, mas se você estiver deprimido, você vai se condoer com aquela dor. Porque tudo isso é expressado na forma da dança, com um grande choque emocional, com o máximo que o ator pode dar de si para dizer que ele está sofrendo. Gente, eu encerro por aqui a minha lista. Eu espero que você não esteja triste. E caso você esteja triste, não leia, não veja, não procure essas 5 obras aqui. Deixa para depois. Você vai gostar muito delas, mas